Você já imaginou como seria a sua vida na programação se você não se sentisse mais perdido ou perdida? Ou se pelo menos por um dia parar de achar que você é burro ou burra, que programação não é para você? Se sim, vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo o que aprendi para te ajudar e deixar o seu caminho na programação muito mais fácil. Bora lá? Depois de 10 anos dentro da área de desenvolvimento de software, tendo começado como suporte técnico e me tornado Senior Site Reliability Engineer, aprendi que não precisa ser tão difícil e confuso o caminho para aprender a programar. Então separei 5 das principais lições que aprendi durante esses 10 anos e vou compartilhar com vocês neste vídeo. A primeira lição que eu sei que todos vocês aí evitam é aprender na prática. Para te dar um exemplo de como aprender na prática é uma das coisas mais importantes em qualquer área, gostaria que você se imaginasse tentando aprender a andar de skate. Você estuda todos os conceitos, olha videoaulas, maratona playlist de vídeos no YouTube, aprende o nome de todas as manobras e aí chega o tão esperado dia de soltar aquela manobra brabíssima que você acredita ter aprendido. Mas o que acontece? Você cai e se esborracha no chão. Isso acontece porque você não tem um mínimo de prática andando de skate. E só olhar outras pessoas andar, mesmo que te ensinando passo a passo, não vai te ensinar o que você precisa. A mesma coisa acontece em programação. A diferença é que você compra um curso em uma plataforma ou maratona uma série de vídeos aqui no YouTube sem nunca ter colocado a mão em um código. Me digam, como vocês vão esperar aprender desse jeito? Então deixem de preguiça. Se vocês querem realmente desenvolver software, peguem as tecnologias que vocês desejam aprender e iniciem projetos com essas tecnologias. Façam exercícios práticos que te ensinem o passo a passo. Usem os cursos somente como auxílio e não como material principal do seu estudo. Combinado? Deixa aqui nos comentários se você é mais um que vai começar a colocar a mão na massa e parar de só olhar vídeos. E a segunda lição que eu gostaria de ter ouvido quando comecei é: aprenda a programar e não uma linguagem de programação. Essa diferença é uma das que mais confunde a cabeça das pessoas que estão iniciando em programação. Elas escolhem uma linguagem para estudar, normalmente Python, JavaScript, Java, C#, entre outras. Ficam muito ligadas em aprender a sintaxe daquela linguagem, as palavras reservadas, cada aspecto da linguagem em si, mas esquecem do mais importante. Linguagem de programação não é a mesma coisa que aprender a programar. Linguagem de programação envolve sintaxe, como ela é escrita, como a linguagem decidiu ser desenvolvida, seus prós e contras, entre outros. Aprender a programar, por outro lado, envolve lógica de programação, reconhecer as estruturas bases de qualquer linguagem, como variáveis, laços de repetição, condicionais, funções, classes, e esses conceitos são universais entre as linguagens e justamente por isso são tão importantes. Por isso, se você apenas aprender a sintaxe da linguagem, você só vai estar memorizando aquela linguagem e não aprendendo de fato como ela funciona na programação. Então, se você quer realmente aprender a programar, não se apegue à sintaxe de determinada linguagem. Aprenda as bases que envolvem a programação e todas as linguagens têm em comum, que eu te garanto que os nuances de cada linguagem vão vir com o tempo. E após essas duas dicas você deve estar pensando, já é o suficiente, não preciso de mais nada, já posso fechar o vídeo, certo? Negativo, meu querido e minha querida. A dica número 3 é ainda mais importante. 3. Criar um roadmap de aprendizado. Basicamente, o roadmap de aprendizado é um plano de ação em que você vai quebrar passo a passo tudo o que precisa para aprender e chegar no seu resultado. Quando falamos de aprender a programar, normalmente o que as pessoas que estão iniciando fazem é procurar alguma linguagem de programação muito utilizada e simplesmente começam a aprender. Não aprendam assim. A primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar: qual área eu quero seguir ou o que eu quero construir? Com base nessa resposta, aí sim você pode traçar um caminho de aprendizado que deixe claro quais são as tecnologias e conceitos que você precisa aprender para conquistar esse trabalho ou terminar esse projeto. Por exemplo, imagine que você queira desenvolver um site e está online na internet. Para desenvolver um site, seus primeiros passos são HTML, CSS e JavaScript. Mas por que começar por essas tecnologias? Porque elas são a estrutura inicial e sem essa estrutura você não consegue dar os próximos passos. E a partir daí você já consegue derivar para outras tecnologias, como back-end, banco de dados, redes, APIs, etc. Existem vários roadmaps na internet de acordo com o que você quer aprender. Aqui na CodeTrilha, a gente está desenvolvendo uma plataforma do zero, novinha em folha, focada exclusivamente em exercícios práticos, direto ao ponto, e tudo isso no seu navegador, sem precisar baixar ou instalar nada. Mas por que eu estou te falando isso? Porque na plataforma da CodeTrilha você tem acesso às formações, que são basicamente os roadmaps das tecnologias que você precisa aprender
Tudo isso passo a passo para que você seja capaz de conquistar a sua tão sonhada vaga como desenvolvedor ou desenvolvedora. Chega aqui na descrição do vídeo se te interessar em aprender a desenvolver software de verdade. E bora lá para a quarta dica. Essa aqui para mim foi a maior responsável pela minha noção mais completa sobre o que é desenvolver software, que é 4. Primeiro entender, depois executar. Todo o início da programação é difícil. São diversas tecnologias, conceitos e todos nós já passamos pelo sentimento de se sentir perdido ou perdida. O que a maioria erra no início é não entender o suficiente em um determinado problema e já querer sair programando. E desse jeito você demora o dobro de tempo para conseguir criar sua aplicação ou resolver aquele bug maldito que não se resolve nem a pau. Se você tivesse apenas investido em entender o que de fato você quer resolver, verificar quais são as possibilidades, quebrar essas tarefas que você notou e ordená-las para concluir uma a uma, você ganharia muito mais entendimento do seu problema e velocidade na sua execução. E eu não estou falando aqui para você investir muito tempo não. Às vezes 30 minutos de pesquisa, 1 hora já é o suficiente para você descobrir o que ainda não sabe. Ou como eu gosto de chamar, ligar as luzes. E só depois de ligar as luzes, você mete a mão na massa e começa a desenvolver. Gravem essa dica aqui porque ela me fez um profissional bem versátil e que lida com todas as áreas. E eu tenho a certeza que no seu caso vai ser exatamente a mesma coisa. Bom, tudo que eu falei até agora para vocês vai ser inútil se vocês não me escutarem na quinta lição. 5. Se acostume com os erros. Dentro do universo da programação, uma coisa que vai acontecer com vocês diariamente, mas quando eu digo diariamente, é diariamente mesmo, são os erros. Erros e mais erros atrás de erros com outros erros. É erro para tudo quanto é lado. Mas o que na prática os erros são? Eles são sempre feedbacks ou retornos que o seu computador te dá para avisar que ele precisa ser modificado para que funcione corretamente. Tem uma frase famosa que diz o seguinte: nós não aprendemos nada estando certos. E dentro da programação isso não pode ser mais verdade. Você precisa se acostumar com os erros, porque como disse anteriormente, eles são apenas feedbacks daquilo que você precisa mudar. Fique feliz desses erros estarem acontecendo. Eles são como alguém que está te apontando o caminho que você precisa seguir para poder acertar na próxima vez. E além disso, a programação tem esse fator que faz com que você não precise ter medo de errar. Ainda mais testando na tua máquina, o máximo que vai acontecer é você testar algo e mostrar um erro na sua tela. Agora imagine como deve funcionar o teste de um paraquedas novo, ou um avião, ou um prédio. Percebeu agora que como nós da programação somos privilegiados em poder testar muito e com pouco custo? Então pare de ter medo de erros, bugs, problemas, issues ou como queira chamar. Eles apenas te apontam o caminho para ser cada dia melhor. E para você que chegou até aqui e realmente está querendo aprender a programar de verdade, eu vou te dar de graça a dica que mais me fez diferença na minha carreira, dentro da área de tecnologia, que é procure mentoria. Para te explicar melhor essa última lição, imagine o seguinte: você precisa ir de Florianópolis a São Paulo, mas vocês não têm acesso ao GPS. Sem esse GPS, você provavelmente não vai pegar o melhor caminho, ou que tenha menos trânsito, ou aquele atalho que te cortaria centenas de quilômetros de distância. Agora vamos pensar a mesma situação, mas agora com o GPS. O GPS calcula a melhor rota com base em distância. Verifica se não há problemas no trajeto. Procura por atalhos, analisa viagens passadas e o tempo gasto nessas viagens. Tudo isso para te fazer chegar no seu destino o mais rápido possível. O mentor ou mentora é o seu GPS. Essa pessoa tem a capacidade de fazer você chegar aonde você quer muito mais rapidamente e sem você se sentir tão perdido ou perdida neste caminho. É esse o poder de uma mentoria. Essa pessoa com mais experiência que você na área pode acender as luzes do caminho que você irá trilhar, fazendo com que fique mais claro e simples o que você precisa fazer para chegar no seu destino. E essa é uma das dicas mais poderosas que você pode seguir se quiser de fato aprender a programar. E essas foram as dicas, meus queridos e queridas. Te vejo no próximo vídeo.